A Tânia já está lá. Boa noite, pessoal. Vou fechar aqui. Agora tem que tirar o som do computador para o som do Instagram. Boa noite, gente. Então, bem-vindo à nossa live. Hoje a gente vai falar com o Dr. Túlio. Ele é cardiologista, é um cardiologista que eu respeito muito, admiro, adoro o Instagram dele. Escreve aqui nos comentários o seu Instagram. É Túlio Sperbi, né? Ou é Doutor Túlio Sperbi? Acho que é doutor, né? Doutor.Túlio Sperbi. Ponto Túlio Sperbi. Então, esse é o Instagram do nosso colega, tá? Eu vou pedir ele para se apresentar para vocês, para quem não conhece. Sigam ele, assistam tudo que ele grava muito, ele gosta de gravar vídeos, e eu acho que vocês vão se identificar com ele, porque vocês também gostam, né, de assistir. Lembrem-se que o Instagram, nas minhas lives, costuma dar um monte de pau aí, apesar da minha internet estar ótima hoje, então se puderem vir para o YouTube vai estar bem melhor. Eu deixei fixo aqui embaixo o YouTube para vocês virem para cá. No YouTube eu tenho condições de responder perguntas, aqui elas sobem rápido demais e eu perco. Sou hiperativa, eu perco, tá? Então, Túlio, se apresente para nós. Vamos lá. Janaína, eu sou cardiologista, minha formação é uma formação extremamente clássica e tradicional. Formei na UFJF, aqui em Juiz de Fora, fiz uma residência de clínica médica também na Santa Casa de Juiz de Fora, depois fiz a residência de cardiologia no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia em São Paulo. Aí, depois disso, voltei para Juiz de Fora. Hoje eu chefio uma residência de cardiologia e chefio um serviço de cardiologia. E aí, em 2015, eu me apaixonei por uma outra área dentro da cardiologia, que é uma parte, né, mais integrativa de nutrologia junto. Fiz uma pós-graduação no IFM, lá nos Estados Unidos, e desde então me apaixonei completamente e transformei o modo como eu atendo os meus pacientes também. Então, assim, hoje em dia eu atendo totalmente diferente do que eu atendi em 2015 para trás. O meu atendimento de 2017 para cá é outro. Então, a gente vai se aprimorando, né? E eu falo isso com todo mundo, com os meus residentes, meus alunos. A cardiologia, a medicina como um todo, ela é um processo de aprendizado contínuo e a gente nunca pode parar, né, de estudar, de aprender e trazer o que a gente tem de melhor para os nossos pacientes, né? Me conta aqui. Essa live vai ficar salva no seu YouTube, né? Então, deixa eu me apresentar também. Então, pessoal, meu nome é Janaína, eu sou endocrinologista, eu formei na UFMG em 2003, eu fiz residência de clínica médica, eu fiz residência de endocrinologia, tenho o título da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, fiz mestrado na UFMG, eu praticamente fiz uma fase 1 de uma droga nova para diabetes e hipertensão, que é a angiotensina 1A7. Aí eu não me identifiquei muito com a forma como as coisas eram conduzidas e o raciocínio clínico dos colegas, acabei me distanciando um pouco. Eu cheguei a ser preceptora do ambulatório de diabetes tipo 1 do Hospital das Clínicas do UFMG, preceptora da residência lá também, e fui preceptora da residência de clínica médica de um hospital universitário aqui, o Risoleto, muito bom, onde eu trabalhei com pé diabético. Lá eu era responsável pelos pacientes que internavam para amputar, e os mais graves ficavam comigo porque eu tinha que controlar a glicemia. Então, os que eram insulinizados, mais difíceis, sempre eu pegava. E eu era preceptora também do internato de clínica médica do FMG. Hoje, aqui em Belo Horizonte, eu coordeno e dou aula a pós-graduação da PUC em Low Carb e Estratégia Nutricional de Baixo Carboidrato. Sou orientadora de mestrado de alguns alunos da UFMG que estão estudando meus pacientes e uma aluna de doutorado que a gente está fazendo um trabalho com diabetes tipo 1 e low carb. Deu, né? Mãe do Pedro, esposa do Léo, ainda tem que malhar, né? É bastante coisa, né? Mas ainda bem que dá tempo de fazer tudo, né? Ô, Túlio, o que mudou? O que mudou na sua vida? O que fez você mudar para essa visão mais integral do paciente e não ser só pau mandado de guideline? Estudar, né? Assim, basicamente estudar, né, Janaína? Assim, quando a gente começa a estudar e se aprimorar um pouquinho mais, a gente começa a enxergar o mundo fora dos guidelines, né? Eu falo isso com todo mundo, assim, eu não acho que o guideline deva ser jogado numa lata de lixo, nem nada disso. Eu acho que o guideline tá ali para a gente ler, ter uma base dele, mas a gente não precisa de seguir aquilo cegamente, né? Hoje em dia, depois que a gente começa a ver o quão variável é o ser humano e o quanto que acontece dentro de uma mesma especialidade e com casos clínicos às vezes extremamente semelhantes, mas que a genética altera totalmente o resultado final,
a gente vê como que individualizar, né, o tratamento, como que individualizar a terapia é importante e não ficar só nessa de seguir o guideline cegamente. Então, a gente tem que realmente começar a estudar, ler por fora, se aperfeiçoar e aprimorar, né? Eu acho que no final, tanto eu quanto você, eu acho que o que a gente pensa mesmo no final é o bem do paciente, né? O quanto que a gente pode trazer e agregar para o paciente. Você falando aí de pé diabético, tudo, eu lembrei de um post que eu fiz há pouco tempo atrás. Um paciente meu que eu acompanho há 7 anos, e sempre diabético, descontrolado, e eu brigando com ele para ele fazer low carb e tal, não sei o quê, e o cara não tinha uma boa aderência e tal, aparecendo no consultório com as 2 pernas amputadas, há 1 mês e pouquinho atrás. E pra gente é uma tristeza danada, né? Assim, porque me dá uma sensação de que eu não fui competente o suficiente. Mas eu sei que se o paciente não quiser, não tem jeito, né? Então, é triste, mas faz parte da nossa rotina, não tem jeito. Mas existe também, né, Túlio, uma grande resistência da nossa classe, né? Na nossa classe, nós que tratamos muito diabéticos e né, como cardiologistas e endocrinologistas, a gente tem, a maior parte dos nossos pacientes ou são diabéticos, hipertensos, né, obesos, gotosos, né? Existe uma resistência muito grande da nossa classe, então é muito comum eles irem em colegas. Então eu estou atendendo o paciente, daí ele não consegue ir no Túlio, não consegue ir na Alu, não consegue ir em ninguém, assim, eu não encho uma mão de cardiologista que eu mandaria paciente hoje. Então, assim, em Belo Horizonte tem dois, três, que entendem disso que eu faço hoje, que não vão criticar ou tentar falar para o paciente, não, vai comer pão integral, nada a ver, carboidrato complexo, pode comer, que absurdo, né? Então, isso é ruim, porque o paciente ele fica perdido, ele não tem um referencial, né? Os médicos que ele sempre esteve, de repente, estão falando que tudo aquilo que a gente fala é loucura, tá errado, vai fazer mal pro rim dele, vai fazer mal pro coração, que o colesterol dele vai aumentar, e que aí quando o colesterol total aumentar, ele tem que usar estatina, porque senão ele vai morrer, né? Então, que é muito melhor não fazer essa dieta e voltar a comer batata doce, carboidrato complexo, né? Evitar o açúcar, mas, né? Teve uma entrevista ontem na CBN que meu marido estava escutando e falou, Jana, eu fiquei assim, eu até fiquei feliz com essa crítica toda, né? Que eles estão querendo tirar a alcunha de comida processada, né? Falei, não é tão processado assim, pode comer. Uhum. E daí que tinha um professor da USP dando entrevista e mais uma nutricionista, e que eles falaram assim, olha, minha mãe está assistindo a live, olha, não precisa fazer isso, gente, a gente tem que comer comida de verdade. Aí ele falou, o mais importante é arroz e feijão, o mais importante. O feijão é um excelente alimento, rico em fibras, rico em proteínas, rico em energia, depois um pouquinho de carne e algumas folhas, pronto, tá perfeito o seu prato. Aí meu marido falou assim, pronto, parei de ouvir imediatamente. Falei, não é possível que esse cara é professor, que vai falar uma coisa dessas, né? Sabendo que o feijão não tem ferro, não é tão biodisponível, que é cheio de antinutrientes. Como que um professor, médico, fala uma coisa dessa? Eu falei, Léo, a maioria dos médicos fala isso mesmo, entendeu? A agenda é, não coma proteína faz mal para você, coma carboidrato. Então eu queria... Eu sinceramente, eu já pensei tanto nesse assunto, já, né, assim... Eu não consigo chegar a uma resposta, sabe? Assim, porque tem muita gente que acha que é mau caratismo. Eu não acho que é mau caratismo. Eu acho que é falta, assim, total de estudo, falta de conhecimento. Não, eu acho que é falta de conhecimento. Eu acho também. Porque, assim, tem muita gente que fala que é mau caratismo, que o médico, às vezes, está querendo fazer o mal para a população, que está numa agenda de não sei o quê. Eu não acho. Eu acho que é falta de aprimoramento, é falta de estudo, é falta de enfiar a cara no estudo, ler sobre aquele determinado alimento, aprender um pouco sobre aquilo. As pessoas que metem o pau, por exemplo, em proteína, eu sinceramente não consigo entender, porque, assim, é um macronutriente, cara, mais importante. Eu acho que talvez mais importante que a gordura. Então, assim, eu não consigo entender como que a pessoa pode meter o pau nisso. E, às vezes, um conceito tão errado de que aquilo vai sobrecarregar rim, que não sei o quê. Outro dia eu peguei um paciente, além, né, da parte de normal, né, que eu falo assim, eu faço uma parte anormal, que é suplementar. Eu gosto de suplementar os meus pacientes, eu estudei para suplementar os meus pacientes, então, assim, eu sei fazer uma suplementação individualizada, voltada para aquele paciente. E teve engraçado que eu botei creatina, 4 gramas de creatina por dia para um paciente, mas isso vai arrebentar o meu rim? Eu falei, mas da onde tirou isso, sabe? Assim, tipo, 5 gramas de 6 em 6. Tranquila, não tem problema nenhum. Enfim, eu acho que realmente falta muito estudar. E aí a questão do colesterol em si, que foi o que você tocou, né, de aumentar o colesterol e tudo,
Cara, tem que individualizar. Você que está nessa já há muito, muito, muito mais tempo do que eu tenho certeza que você deve ter experiências assim no seu consultório de que você vê coisas assim diametralmente opostas, né? Assim, o paciente iniciar uma low carb e às vezes baixar colesterol, iniciar Muito. low carb e disparar colesterol, assim, é individualizar, né? Cada paciente é individual. E pode acontecer, né, com algum paciente dentro desses pacientes, ele aumentar muito o colesterol e aumentar de maneira ruim, né? Por exemplo, assim, disparar uma ApoB, aumentar demais uma anti-LDL oxidado e tudo, pode acontecer. E aí a gente tem que ver o que fazer, né? Individualizar, às vezes fazer uma low carb mais voltada para uma low carb mediterrânea, né? Um pouquinho menos de gordura saturada. Dá para fazer várias estratégias, mas você não precisa abandonar um estilo de vida low carb por conta disso. Eu acho que isso é o mais importante que as pessoas têm que entender, assim, né? Então, me fala o que você faz. O paciente, a Divina falou, o paciente chegou com colesterol total de 390 no seu consultório, fazendo low carb, tá? A gente aqui vai falar de low carb, então, fazendo low carb, chegou com colesterol total de 390. Ah. Como você enxerga, o que você pede, que exames você faz, o que você tem que preocupar? A primeira coisa é saber dentro desses 390 o perfil direito desse colesterol, né? Assim, e aí entra não só o LDL, o HDL, igual todo mundo acha, triglicéridos, né? Tem que ver a apolipoproteína A apolipoproteína B. Eu gosto e eu Explica peço... o que é isso. Explica o que é isso tudo, pessoal. O pessoal não sabe, não. Nós vamos fazer uma live aqui, que a dona Maria, lá não sei da onde, se ela entrar aqui, ela vai falar assim, não, esse trem aí de apo não sei o que é isso. Vamos porque eu quero que essa live fique para a história. Todo mundo tem que assistir essa live. A apolipoproteína... Todo mundo mandando aí, chamando a galera para assistir. Manda aviãozinho. A apolipoproteína é o constituinte, vamos botar assim, da membrana desse colesterol. Então, só para vocês entenderem um pouquinho. Dentro do colesterol bom, que vocês falam que é o colesterol bom, tem o HDL, né, que é o colesterol bom. O HDL, ele pode ser bom, mas ele pode ser ruim também. Então, assim, ou melhor, não ruim, mas não tão bom, tá? O LDL, para vocês terem uma ideia, existem 11 subtipos de LDL. Então, dentro do LDL, a gente pode ter moléculas extremamente aterogênicas, ruins, que são os colesteróis pequenos e densos, e a gente pode ter colesterol grande e não denso, que são moléculas não aterogênicas. Uma forma da gente inferir isso, então é uma forma indireta da gente medir isso, é através dessas relações ApoA-ApoB. Por quê? Só para vocês entenderem. A apolipoproteína A, ela constitui a membrana dos colesteróis bons. Então, vai constituir a membrana do HDL grande, vai constituir a membrana do LDL grande, e a apolipoproteína B, eu brinco, Janine, que é a apolipoproteína bosta, a apo bosta, que o pessoal lembra, né? Porque estão ficando naquela dúvida de, é apo boa, apo bosta. Pronto, apo B, apo bosta. Então, a apo B, ela constitui a membrana do colesterol ruim. Então, quanto mais apo B você tem, maior a tendência de você ter um subtipo de colesterol que a gente chama de LDL-, que é um LDL pequenininho e denso. Qual que é o grande problema desse colesterol? Ele é facilmente oxidável. E a gente sabe, né, pelo menos deveriam saber, né, não é todo mundo que sabe, que o colesterol que faz mal pra gente é o colesterol oxidado. Então, assim, o que vai ter o maior potencial de oxidação é o que a gente vai ter que ficar mais preocupado. Então, dentro desse... tem gente, a maioria das pessoas infarta com LDL abaixo de 130. 70% das pessoas infartam com LDL abaixo de 130 e metade com LDL abaixo de 100. Sim, então, ele não é um bom marcador. Mas porque, às vezes, esse LDL pode estar com uma qualidade horrorosa, né? Então, assim, é a coisa mais importante a ser visto. Isso eu falei hoje. Eu atendi um paciente hoje no consultório justamente sobre isso, explicando para ele. Ele falou, mas às vezes o paciente infarta com LDL abaixo de 100, abaixo de 130. Eu falei, cara, e quem garante que esse 100 ou 130 que ele tem é bom? Porque pode ser ruim, pode estar oxidado, né? E um monte de paciente que amputa com dose máxima de estatina, ou que coloca um stent, faz uma revascularização do membro, da perna, faz uma ponte, né, para poder revascularizar e não gangrenar, para não perder a perna, usa a dose máxima de estatina, mas a relação triglicéridos HDL de 13, de 10, volta tudo com os stents entupidos para amputar o resto da perna. Claro, e aí... Todo mundo com estatina. E aí fica falando que a estatina não está funcionando. Cara, nesse cenário, como que vai funcionar, né? Não faz milagre, não existe milagre, gente. Então, assim, a pessoa tem que ter comprometimento com a saúde. Agora, tem uma maneira, né, Janaína, assim, eu não sei nem se você faz, eu acho que você deve fazer, que é uma maneira direta, a gente não precisa de inferir isso, a gente pode dosar, né? Existe o exame que chama subfracionamento das lipoproteínas. A gente consegue pedir esse exame e a gente consegue dosar quanto que tem do LDL pequeno, quanto que tem do LDL grande, quanto que tem do HDL pequeno, quanto que tem do HDL grande,
qual que é Mas isso é ressonância de partícula, né? Não, a gente consegue fazer no sangue mesmo, né? Pode ser por ressonância. Lá fora eles costumam fazer por ressonância, que é o lipoprofile. Aqui no Brasil o DASA trouxe e eles fazem também. E não é caro. Quem tá fazendo? Quem tá fazendo? O laboratório chama DASA, né? Então toda a rede conveniada ao laboratório DASA faz. Aí em BH como é que chama? Pardini? Pardini. O Hermes Pardini é conveniado e faz lá, e manda para lá. E a gente acha Todos que é caríssimo. os pacientes fazendo isso, gente. Não, e a gente acha que é caríssimo. Eu achava que era caríssimo, sabe, Janaína? Eu falei assim, cara, vou ligar para o DASA para saber como é que funciona e tal. Cara, é R$ 260 o exame para poder dosar Barato isso. demais. Barato demais, entendeu? Então, Barato assim, demais. é um jeito muito tranquilo da gente ter certeza do que está acontecendo. Mas além disso, né, além de saber como que está o colesterol, uma coisa que é fundamental e que aí vai definir conduta é saber qual é o risco daquele paciente. E para a gente poder estratificar o risco desse paciente, só uma calculadora de risco não basta, né? Todo mundo fica nessa de calculadora de risco, né? A experiência clínica é muito importante, né? A gente já tem uma bagagem aí de anos e anos de estrada, eu acho que isso é muito importante. E um exame que, cara, define conduta é o score de cálcio, né? Também é outro exame que eu não consigo entender por que a Agência Nacional Regulatória dos Planos de Saúde não coloca dentro do rol de procedimentos regulados e a gente tem que pagar particular, mas também não é um absurdo de caro. Aqui em Juiz de Fora é R$320, São Paulo é 450, eu não sei quanto está em BH. Mas o score de cálcio... Eu acho que é mais de R$800, eu acho. O paciente me perguntou. Mas depende de onde faz também, né? Estão roubando, sabe por quê? Agora, Túlio, e as placas que não são calcificadas? Porque, na verdade, o ideal é você fazer uma tomografia coronariana, né? Então, aí é um outro problema. Mas aí eu não peço a tomografia coronária de rotina, sabe? Eu peço a tomografia coronária quando eu já identifico que esse paciente tem um risco aí moderado a alto. Aí eu realmente não quero deixar escapar uma placa mole, né? Não calcificada, eu peço. Mas se for só para reestratificar o risco, cara, eu acho que um score de cálcio resolve. Né? Não, então, os pacientes com score de cálcio de 0, Doppler de carótida e vertebrais liso, PCR abaixo de 1, ApoB, ApoA1, 0,6, tem a relação entre elas que a gente faz, né, de ApoB, ApoA1, que tem que ficar de 0,6 para baixo. Tudo bom, com dose máxima de estatina, miopatia, ficando demente por causa do remédio, glicada subindo por causa do remédio, causando diabetes, e os cardiologistas não tiram para prevenção primária, a pessoa nunca teve nada. Isso é uma coisa que a gente tem que lutar, né, Janaína? Porque, assim, quando a gente vê o pessoal falando da estatina e tudo, a gente tem que saber que a estatina ela tem o papel dela, o local dela de ser utilizada, né? Eu falo com todo mundo que, assim, estatina, se bobear, eu acho que pode ser o remédio que eu mais prescrevo no meu consultório, sabe? Mas, assim, para o paciente certo, na hora certa e com a suplementação correta, porque suplementar no paciente que usa estatina, eu acho fundamental, assim, fundamental. Agora, o paciente que está em prevenção primária, de baixo risco, com score de cálcio 0, mesmo se você botar ele no calculador de risco e ele for um paciente de alto risco, com score de cálcio 0, ele cai para baixo risco ou moderado risco. Então, assim, não tem lógica. Eu nunca entro. Assim, ó, sempre dá Túlio, você entra com estatina em prevenção primária de paciente de baixo e moderado risco? Nunca. Pode estar o valor que tiver. Aí, eu vou deixar o colesterol ficar desse jeito? Não. Aí eu penso assim, a gente pode adequar o que dentro da alimentação, dentro da suplementação, o que a gente pode ajustar para tentar melhorar caso esse perfil de colesterol não seja bom, né? Então, assim, com relação ao ApoB ruim... O ApoB alta, né? E o que você faz? O que você faz? Primeira coisa que eu vejo, né, para ver é como que tá a alimentação desse paciente, né? Se é uma alimentação realmente, assim, que tá estouradaça em gordura saturada, porque às vezes a gente faz... Mesmo de manhã, de tarde, de noite, o corpo, para ficar choque. Às vezes a gente errado, né, low carb. Às vezes a gente faz uma low carb muito suja, né, rica demais em gordura saturada, e o paciente não metaboliza bem a gordura saturada. Quer ver um exemplo bom desse paciente? Esse aqui que vos fala. Eu tenho uma boa aderência ao estilo de vida low carb, eu gosto, eu vivo em low carb. Claro que eu tenho momentos de exceção, mas assim, a minha low carb, quando eu fiz ela com muita gordura saturada, né, com bacon, queijo, pô, eu adoro, não tem como não gostar disso, né? Assim, bom demais, né? Ovo, carne gorda, filé de costela. Cara, o meu colesterol foi para 538. O meu LDL 386. A minha apolipoproteína B 294. E o que você fez? Aí eu não pude comer mais isso tudo, né? Já não sofrer, né? O que eu fiz? Aí é lógico que eu fiz um planejamento alimentar onde eu reduzi a quantidade, né, a carga de gordura saturada, né, dei preferência para polimonoinsaturada,
e, ao mesmo tempo, suplementei. E aí, dentro da suplementação, coloquei alguns ativos que são importantes, fitosterol, eu acho muito importante. Tem um ativo que é da bergamota europeia, que é muito bom para colesterol. Botei no início o Red Yeast Rice, porque na verdade é uma estatina disfarçada, né? Eu coloquei no início para poder baixar um pouquinho, depois eu tirei ele fora, porque hoje já dá para tirar, ficar sem. O fitosterol eu deixei, eu estou usando fitosterol até hoje. Então, eu sou um hiperrespondedor. Eu, com certeza, eu não fiz meu teste genético, mas se eu fizer, eu tenho certeza absoluta que eu tenho algum polimorfismo que não metabolizo bem gordura saturada de cadeia longa. Então, assim, eu não posso. Então, assim, é um estilo de vida que, para mim, tem que ser adaptado. Então, eu faço uma low carb mediterrânea hoje em dia, entendeu? Você sabe que eu tenho um paciente meu que ele é muito magro, muito magro. Ele é muito inteligente, ele assiste todos os podcasts, tudo que existe sobre low carb e cetogênica, ele fala que ele vai conversar comigo, a gente troca ideia. E o colesterol dele estourou, né? E ele precisava fazer cetogênico, porque é a única dieta que ele se sente bem. Então, eu falei, vamos trocar todas as gorduras, vamos fazer cetogênica mediterrânea. Tem um protocolo, tem um estudo publicado, né, onde eles fizeram cetogênica mediterrânea, e com muito azeite, com muita azeitona, muito abacate, e o colesterol dessas pessoas caiu. Aí eu fiz exatamente aquele protocolo com ele, o colesterol subiu mais. Sério? Então, eu cheguei à conclusão que o limiar de gordura dele era baixo. Então, alguns pacientes muito magros, que têm pouca gordura subcutânea, mesmo quando você muda para o protocolo mediterrâneo, às vezes não funciona. E aí, eu tive que inserir um pouquinho de carboidrato, mudar um pouco a alimentação dele, aí melhorou. Mas ele se sente muito bem com a cetogênica. E eu dei pacientes que fazem low carb, principalmente mulher, que de repente começa a jejuar demais. Ou mulheres que têm doença tiroidiana subclínica. Então, isso é muito engraçado. O LDL nunca foi bento, aí, de repente ele começa a subir, e a pessoa está jejuando demais. Aí eu peço para medir a temperatura oral de manhã, 7 dias, está tudo abaixo de 36,3, 35, 34. Quando você vai olhar o T3 está baixo. Eu vejo muito isso em pacientes hipotireoideus, que os que fazem low carb, às vezes, quando eles estão maltratados, e muitas das vezes é sem T3, e eu dou T3, quando eu acho que tem indicação, melhora o LDL, começa a despencar. Então, tem a questão do hipotireoidismo. É uma relação direta, né? O pessoal tem que entender isso também, porque tireoide com hipercolesterolemia, a relação é direta. E com fator de risco cardiovascular, né? E isso é uma coisa que as pessoas não entendem também. O paciente que é hipotireoideu, ele tem um risco cardiovascular, né? Aumentado. E as pessoas não veem isso. Então, assim, entrar com T3 quando é indicado, cara, trata um monte de coisa, como é esse exemplo que você está dando, né? E melhora demais. E as pessoas se sentem melhor. Então, assim, é engraçado. As pessoas, às vezes, elas acham, essa dieta fez meu colesterol subir. Não exatamente, né? Às vezes a pessoa está com a tireoide descompensada, às vezes ela está comendo errado, ela está bebendo gordura o dia inteiro, que não tem necessidade. Eu tive uma paciente minha que ela tomava 2 litros de café por dia. Eu tirei o café 2 semanas, repeti, caiu de 400 para 200 colesterol total. Então, a cafeína pode aumentar, inclusive triglicérides e colesterol do paciente, a pessoa que é viciada em café, eu mando tirar. Com frequência, cai mais de 100 no colesterol total só de tirar a cafeína. Você já viu isso? Já vi. E a homocisteína acompanha. Não sei se você reparou já também, porque a homocisteína responde maravilhosamente bem retirar do café também. Assim, eu acho que as pessoas, os médicos, às vezes, eles pararam de estudar a bioquímica lá no começo, ficou esquecida, o povo achava que não era importante. E hoje, quando a gente estuda mais bioquímica, estuda metabolismo, eles acham que a gente está picaretando, fazendo coisas fora da realidade. E quando a gente vê os pacientes todos melhorando, eles fazem, não, para essa dieta. O paciente perdeu 20 quilos, reverteu o diabetes, tirei toda a insulina, né? Emagreceu a gordura abdominal, reverteu a esteatohepatite, esteatose desapareceu, mas essa dieta não pode. Ontem, eu vou te dar um exemplo de um paciente, de um casal que veio do Rio, aqui para Juiz de Fora, que eu atendi ontem. Quarta-feira. Eles vieram, antes eles faziam uma dieta, não era uma high carb, mas era uma normal carb, low fat. Eles eram preocupados com gordura, colesterol. Tudo que eles comiam era light, zero gordura, que não sei o que, aquela coisa. E aí, ele veio comigo com os exames, que ele tinha separadinho assim, ó, o que era antes e o que ele começou depois da low carb, sabe? Nos exames de antes, ele tinha um colesterol extremamente mais baixo, era um colesterol total assim, de 145, um HDL de 45, 50 e um LDL 90, 95, tá? Agora ele vem com um HDL de 80, 85, um colesterol total acima de 200, 210, 220 e um LDL, nada demais, 150, 140, 160 e tal. Ele cismou
que ele era mais saudável antes. Ele fala assim, cara, meu colesterol era melhor antes, eu era muito melhor antes, olha o meu exame antes. Eu falei, cara, mas da onde você tá tirando que você era mais saudável antes, cara? Olha teu HDL subiu pra cacete. Mesmo se você olhar o teu perfil de colesterol, a tua apolipoproteína subiu. Então, assim, subiu. Então, assim, você não tem que ficar preocupado com o teu colesterol. Você é um cara que você tem que agradecer de estar fazendo low carb, tá melhorando o teu HDL, tá melhorando tua apolipoproteína A. E aí eu sempre dou o meu exemplo, falo, pô, cara, você tem que ver o que aconteceu comigo, cara. Eu queria ser você, eu queria metabolizar igual você, e não consigo, entendeu? Então, assim, é, eu não consigo entender o mito que gira em torno disso até hoje. E de pessoas que estudam, sabe? Pessoas que leem sobre, pessoas que tentam pesquisar sobre. Se autodenomitam lipidologistas. Isso aí, cara, lipidologistas dos Estados Unidos, então, mas esses daí, Janaína, aí você vai concordar comigo, eles estão diretamente envolvidos com a indústria farmacêutica, assim, até o talo, né? Até o talo. Se um cara desse começa a falar mal, né, começa a não defender a estatina, o negócio, o bicho pega pro lado dele. Então, assim, esses daí eu entendo, porque a gente sabe até os nomes dos lipidologistas que radicalizam dessa parte. Então, é preferível nem ler, né? É preferível nem ler. O problema Aqui, é que a Simone escreveu, gente, pessoal do Instagram, desde o começo eu falei, a live é no YouTube. Eu não consigo responder pergunta aqui, porque eu não consigo olhar para dois lugares ao mesmo tempo. Então, quem quer fazer pergunta tem que estar no YouTube. O link é esse aqui de baixo. Venham, eu estou aqui, tá? Então, quem quer só assistir pode ficar no Instagram, que o Instagram hoje está legal. Quem quer perguntar tem que vir para o YouTube, tá bom? A Simone aqui está arrasada. Ela escreveu 10 mensagens, porque o LDL foi para 160. E a médica ficou brava com ela, xingou, falou que não pode e quer dar estatina. Então, a Simone, ele já explicou aqui, né? Então, a sua pergunta já foi respondida. Você está ansiosa, você nem está escutando o que o doutor Túlio está falando. Então, um LDL isolado não quer dizer nada. A gente tem que olhar os marcadores de inflamação, gente. Isso é um recado que você tem que ficar na cabeça de todo mundo. Qualquer um que botar uma pergunta aqui escrita assim, ó, meu colesterol é tal, o meu LDL é tal, você não está entendendo nada do que a gente está falando. Nada, nada, nada. Porque não me interessa o número que está o teu colesterol, não me interessa o número que está seu LDL. Eu quero saber qual o teu risco cardiovascular, como que é o teu perfil de inflamação, qual é a qualidade do teu colesterol, se ele está oxidado, se ele não está, se o seu score de cálcio é zero, se não é. É isso que vai definir, gente, se dentro de uma estratégia de prevenção primária, quando a gente fala de prevenção primária, só para vocês entenderem um pouquinho, é o paciente que nunca teve doença cardiovascular. Então, assim, ele não tem placa, ele é um paciente que não tem stent, ele não fez revascularização, ele nunca infartou. Então, esse perfil de paciente, para pensar em prevenção primária com estatina, cara, tem que ser uma exceção, tem que ser um paciente de alto risco, com marcadores de alto risco, com perfil de colesterol de alto risco. Aí sim, vale a pena. Eu acho que até dentro desse cenário vale a pena a gente pensar em estatina. Mas com muito cautela também, tá? A estatina não faz milagre, assim, do jeito que vocês imaginam que faz também, não. Isso é uma coisa importante. Vamos falar para eles como é que é o NNT da estatina, como é que funciona esse negócio da estatina, só para eles entenderem? Vamos, fala do NNT. Você sabe o que é NNT, gente? É Number Needed to Treat. É o número de pacientes que a gente tem que tratar para ter o que a gente deseja, né? O efeito esperado. Tá. Então, assim, gente, só para vocês entenderem, esse número necessário para tratar é assim, por exemplo, se eu pegar 100 pacientes e tratar, um deles vai ter benefício. Então, o NNT é de 100. Se eu tratar 300 pacientes, um deles vai ter benefício, o NNT é de 300. Tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, olha só. Quando o paciente é de baixo risco cardiovascular, ou seja, se eu pegar um grupo de 1.000 pacientes, pouquíssimos pacientes vão evoluir para a doença, tá? Se dentro desse grupo de pacientes eu entrar com estatina para prevenir um infarto, o NNT é em torno de 350. Ou seja, eu tenho que tratar 350 pacientes de baixo risco para um deles evitar de ter um desfecho, tá? O que é totalmente ao contrário de um paciente de muito alto risco ou de um paciente que está em prevenção secundária. Na prevenção secundária, isso aí gira em torno de mais ou menos 20 a 25. Então, só para vocês verem que também não é uma maravilha toda, porque isso explica por que um paciente que já está em prevenção secundária, ou seja, um paciente que já infartou, que toma estatina, que não sei o quê, e infarta de novo. Por quê? Porque pode acontecer. Né? A estatina ela previne um infarto em 24, em 25. Então, assim, não faz esse milagre todo que vocês imaginam. Não é assim, tomei e evitei. Tá? Não tem um monte de gente que está usando estatina e infarta do mesmo jeito, reinfarta e tem AVC. Por quê? Porque o triglicérides está lá em cima, o HDL está lá embaixo, ele está diabético, barrigudo,
enchendo a lata de cerveja. É isso aí, ué. É isso aí. É igual, por exemplo, eu tenho um estudo, você com certeza conhece esse estudo, é um dos estudos que eu mais amo, assim. Tem um estudo de prevenção de diabetes tipo 2, comparando estilo de vida com metformina. E aí eles pegam um paciente que dá só metformina e um paciente que faz só estilo de vida. Cara, o estilo de vida previne o diabetes em 66% dos pacientes. E olha que nem era um estilo de vida tão low carb assim, tá? Porque se fosse, eu acho que ia prevenir mais ainda. E a metformina, 32%. Então, assim, o estilo de vida é o dobro melhor do que a melhor medicação para evitar da pessoa virar diabética. E esses pacientes, eles têm que enxergar isso. Eu acho que a briga nossa, Janaína, e eu acho muito maneiro a gente ajudar, pode ajudar, mas se ele não fizer o básico do básico, que é mudar a alimentação, começar a aprender a comer de verdade, comer comida de verdade, fazer uma alimentação low carb, né, no paciente que precise fazer uma low carb ou que não precise, porque às vezes eu acho que low carb pode ser para todo mundo. Enfim, as pessoas têm que enxergar a necessidade de mudar esse hábito alimentar dela, né? Aprender que realmente o processo de saúde passa por isso, senão fica dependendo de remédio, de suplemento, de não sei o quê, dependendo dos outros o tempo todo e nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo. Bom, pessoal, a live não é de jejum, tá, dona Ana? Então a gente vai responder as perguntas de colesterol hoje. Ajuda nós aí. Ó, tem uma coisa que é interessante, o Túlio, que dá muita dúvida. Os pacientes, às vezes, eles tiveram uma vida cheia de erros, cheia de farinada, né? E aí tem uma plaquinha lá. Faz o Doppler de carótido, aí tem uma plaquinha de 10 a 20%, que não tem repercussão hemodinâmica, né? Não tem melhoramento, não tem nada. E ele fica assim, aí, doutor, acabei de reverter meu diabetes, acabei, não sei o que, meu LDL subiu, o médico viu essa placa e falou que eu tenho que tomar, porque não é mais para prevenção primária. É prevenção primária, né? Então, A prevenção... explica isso, que eles acham que placa já é secundária. Então, explica Não, isso. a placa, gente, para virar em prevenção secundária, ela tem que ser uma placa com estenose pelo menos moderada, então acima de 50%. Aí a gente considera esse paciente em prevenção secundária. Então, por exemplo, fez um Doppler de carótida e a placa está lá com 50, 60, 70% de entupimento, aí tudo bem você considerar esse paciente numa prevenção secundária. Agora, plaquinha ridícula, incipiente, isso não é prevenção secundária, isso é prevenção primária, tá? Quer ver um exemplo disso? Esse que vos fala, fui fazer minha angiotomografia. A minha angiotomografia eu tenho uma placa na DA, na origem da DA. Gente, DA, só para vocês entenderem, DA é a artéria principal do coração. Eu tenho uma plaquinha ridícula, incipiente, não causa obstrução nenhuma, zero, e deu um score de causa de 34, que já não é zero. Mesmo assim, eu não uso estatina, assim, meu risco cardiovascular, mesmo com o score de causa de 34, não sei o quê, ele é baixo. Então, assim, eu vou usar estatina para quê? Fora que, assim, aí depois disso bate o desespero, né? Eu comecei a estudar um monte de coisa para poder ver o que pode me ajudar a reverter o processo dentro da suplementação. E aí nós começamos a conversar, né? Centelha asiática, vitamina K2, é isso aí, centelha asiática, cogenol, MK7, ácido xantina alta, ômega em dose alta, e vai embora. Vai embora. Você alterna os ômega 3? Você usa DHA e usa EPA ou você fica só nos EPA? Eu uso EPA direto, eu prefiro. Assim, o que eu uso, né? Aqui no Brasil a gente não tem o EPA isolado, né? Se tivesse, eu acho que eu iria partir para o EPA isolado. Mas o DH também tem a importância dele, né? E assim, não afeta muito a minha parte de triglicerídeos nem nada, então eu uso numa boa também o DH junto ali. O Rodrigo Ferreira, você não conhece, Túlio, é o melhor psiquiatra cognitivo comportamental especializado em transtorno alimentar do Brasil. Está nos assistindo. Então, eu tenho prazer de trabalhar com ele, tá? Ele tem uma equipe de psiquiatras que trabalham com ele e atende muitos pacientes, vários meus pacientes estão consultando, inclusive online. E essa pergunta, gente, é isso, as pessoas acham que estatina é, assim, inócua. Então, a gente já mostrou que o NNT, que a gente tem que tratar 350 pessoas para evitar um infarto não fatal, uma dorzinha no peito. Só que quantas pessoas a gente tem que tratar para o NNH? Então, agora nós vamos falar do que a estatina pode dar de efeito colateral. Eu não sei se vocês sabem, mas a estatina pode dar dores horrorosas no corpo inteiro, fraqueza muscular, impotência sexual, alterações de memória graves, desde as leves até graves, até esquecer e parar no pronto-socorro. E pode causar diabetes. Tá? Então, será que os cardiologistas de vocês falam tudo isso quando eles vão dar estatina porque o LDL está 190, com todo o resto bom? Né? Então, Túlio, queria que você falasse um pouquinho sobre o NNH.
O NNH, eu vou te falar, sinceramente, o NNH da estatina perfeitinho, assim, em termos de risco, de ponto A em cada um daqueles perfis de risco, eu não sei, Janaína. Eu sei que isso tudo que você falou é a maior das verdades, e tem mais, né? Na verdade, ainda tem outras doenças que podem ser até piores também relacionadas. Tem um estudo que relacionou esclerose lateral amiotrófica com o uso de estatina. Então, assim, não dá para brincar, né? É uma medicação. Tem estudos mostrando melhor a esclerose lateral amiotrófica com dieta cetogênica. O cérebro gosta de gordura, pessoas. Vamos acordar. Isso tem. E o cérebro gosta de DHA. Muito, e muito. Então, assim, a gente tem que pensar seriamente, porque, assim, eu escutei muito isso na minha residência de cardiologia, você deve ter ouvido isso na sua residência de endócrino. Ah, estatina devia estar na caixa d'água. Não sei se você ouviu essa frase, mas, assim, eu cansei de ouvir. Meus professores falavam isso. O meu também. Então, assim, ainda falam. Estatina devia estar na caixa d'água para quê? Porque se previne, assim, o infarto não fatal numa parcela pequena dessa população, e se for de baixo risco, pouquíssimo dessas pessoas, quanto de malefício que ela poderia trazer, né? Quantos diabéticos novos iriam aparecer, né? Pelo menos com uma resistência insulínica aí no meio dessa história. Será que não ia piorar do outro lado? Aumenta o risco cardiovascular muito mais do que um LDL elevado, tá? O LDL nem na calculadora está. Na calculadora da mesa é uma dissonância cognitiva dos cardiologistas de supervalorizar o LDL em detrimento a olhar para o triglicérides, porque as pessoas acham que é só dar fibrato, aí baixou o triglicérides, resolveu. Fibrato é um remédio que vocês usam. Eu usei a rodo, né? Porque eu aprendi na residência, né? A gente lia guidelines, os professores ensinam daquele jeito, você fica, né? Então, não tem evidência de que você usar um remédio para baixar os triglicérides vai diminuir seu risco cardiovascular. Não tem, porque é na porrada, você não está mudando a inflamação. Então, isso é um cavalo de Troia, é besteira. Você tem que mudar o seu estilo de vida, você tem que controlar seu estresse emocional, você tem que dormir. O seu ritmo de cortisol tem que estar bonitinho, sabe? Você tem que fazer exercício, musculação, aeróbico, condicionamento cardiovascular, ganhar massa magra, repor hormônio. Quando precisa, tem que repor sim. Vocês ficam fazendo terrorismo com reposição hormonal na mulher. A mulher entrou na menopausa, ela perde massa magra, arruma osteoporose, fica demente, que aumenta em 4 vezes o risco de demência, aumenta a resistência insulínica, mas por causa de um estudo mal feito. Não, e acaba a proteção endotelial do estrogênio, né? Que é uma proteção importantíssima. E o povo vai terrorizar da câncer. Pois é. Um estudo horroroso, realmente mal feito, mal conduzido, com um tipo de reposição hormonal que não é mais feito hoje em dia, pelo menos por quem entende de reposição hormonal. Então, assim, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Aqui, eu vou pedir para você responder essa, porque eu vou colocar o nosso Ricardo Matos, que está aqui prestigiando a nossa live. Que quando eu falei que na minha mão cabem 5 cardiologistas no Brasil, o Ricardo é um deles, tá? Então. Bacana demais. Prazer, Ricardo. Essa pergunta de hipercolesterolemia familiar em adolescentes, está indicada estatina como prevenção primária? Eu acho que tem que avaliar, sabe? O guideline ele é muito, muito seco nisso, né? Ele fala para tratar se o LDL for acima de 190 e ponto final. Isso eu não concordo também, sabe? Eu acho que assim, a gente tem que avaliar primeiro qual é essa dislipidemia familiar. Se dentro dessa família, por exemplo, hoje eu atendi um paciente que veio com dislipidemia familiar, ele é médico, inclusive, ele está com 51 anos. Ele descobriu a dislipidemia familiar dele com 18 anos. Na família dele, o pai infartou aos 34, o irmão infartou aos 32, ele tem uma irmã que infartou aos 28 e ele botou 3 stents aos 34. Você acha que esse cara mereceria uma estatina desde o início? Cara, eu acho que sim. Sabe, assim, tipo, esse é um paciente que eu não brincaria, entraria com estatina para ele, sim. Mas eu acho que mais do que isso, a gente tem que avaliar também essa mesma questão igual a gente estava falando. Como que é dentro não pode não evitar nada. Pode. Então, assim, dentro desse mesmo paciente, a gente tem que, primeiro, avaliar como que é esse perfil de colesterol dele. A gente tem que suplementar ele caso a gente entre com estatina. A gente tem que pensar em outras estratégias que não só a estatina. A gente tem que pensar em como que esse paciente pode melhorar esse perfil dele. Então, cara, tem que pensar em tudo. Aí, informação do Ricardo. A NNH me agiu em torno de 20. E a gente vê isso. Eu acho que para diabetes é menos, viu, Ricardo? Era 50, eu acho que agora passou para 100. Entra aí no dnnt.com, olha para nós aí. Então, se eu sair daqui da tela,
eu tô com medo de cair. Eu acho que para diabetes é menor que 200, viu? Dá uma olhada aí para nós. E o HDL alto demais? E uma coisa que a gente pega com frequência, né? Assim, eu acho que se bobear é mais do que 20. Eu acho que é mais do que 20. E quando o HDL é muito alto? O HDL de 140. Quando o HDL é 140, as pessoas acham que quanto mais HDL, melhor. O que você tem a dizer sobre isso? Isso aí é uma coisa importantíssima para você investigar, né? Assim, porque a chance de ser um HDL disfuncionante é muito grande. O que é o HDL disfuncionante, gente? É aquilo que a gente estava comentando no início da live. Até dentro do HDL existem subtipos que não funcionam de maneira adequada. Então, assim, tem que avaliar dentro desse HDL se ele é disfuncionante ou não. Pista para fazer isso. Eu não sei se a Janaína faz. Com certeza deve fazer isso também no consultório dela, porque o jeito mais fácil que tem, gente, é o seguinte. Pô, olha só. A pessoa é sedentária, é uma mulher sedentária, não faz nada, não sei o quê, come mal e tem um HDL de 120. Cara, é normal isso? Não é normal. Agora, por exemplo, pô, a mulher é uma mulher bonitinha, low carb, todo o tempo todo, se alimenta bem, não sei o quê, faz atividade física frequente, tem um HDL de 115. Deve ser normal? Deve ser normal, não deve ser um HDL pra gente se preocupar. Então, a anamnese, junto com o que está acontecendo com essa mulher, é uma dica pra gente, né? Valiosa. Agora, mesmo assim, se você quiser ter certeza, faz a relação APO A para B, dá uma olhadinha como é que está o subfracionamento do HDL, você pode ver também. Então, dá para ter informação hoje em dia. Eu acho que a metade das coisas a gente resolve na conversa, sem exame nenhum. Sim. E aí, quando a gente pega os exames simples, esses normais, que a ApoB para mim é simples, tá? Esses exames que eu peço, que a gente pede, para ver a inflamação, o estilo de vida da pessoa, isso diz para a gente muita coisa, né? E quando a gente começa a fazer uma dieta de baixo carboidrato, vocês podem ver, as pessoas só olham para o LDL, mas é muito comum, quem aumentou o LDL, o HDL estava 34, vai para 60. Não tem droga que faça isso. E vai para 60 com um padrão ApoB, ApoA bom, a ApoA sobe, né? O triglicérides cai. Então, as pessoas têm que olhar tudo. Às vezes aumentou 40% o HDL e o LDL aumentou 20%, o cardiologista está infartando, pendurando a corda no pescoço do paciente, né? É tudo um contexto metabólico, né, Túlio? Eu acho que as pessoas pararam de olhar um contexto metabólico. E as subespecialidades, né? É o lipidologista, na cardiologia, cada um olha uma coisinha. Eu acho que falta um bom cardiologista que saiba clínica. Eu concordo, um bom cardiologista fez clínica, você fez resistência de clínica. Sim. Tem muita diferença em quem faz especialização só de fim de semana, assim, sem ter feito clínica antes. Sim. E quem fez residência de clínica, né? E quem faz uma residência de cardio depois. E mesmo assim, eu me considero deficiente. Porque depois que eu fiz isso tudo, eu mandava o povo comer pão integral, porque na minha prova de título, é isso que está certo responder. Então, vejam vocês que não tem instituição perfeita, não tem. Janaína, a gente tem que desbravar conhecimento. Eu dentro do Dante Pazanese, o Dante Pazanese, gente, para vocês que não sabem, é o maior instituto de cardiologia. 1 para 50. Olha isso. Aí. E ela, a música dele... 1 para 50 viram diabéticos aí. 10, tá vendo? No alto risco. No alto risco. E o Dante Pazanese, gente, é o maior instituto de cardiologia da América Latina, assim, e eu fiz a residência lá. Quantas aulas de nutrição você acha que eu tive dentro da minha grade da cardiologia? Quantas? Nenhuma. Eu também não, nem endócrino, não tive aula disso. Você acha que o endócrino não precisa saber? Você acha que um cardio não precisa saber? É surreal isso. Lógico, surreal. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Tudo errado. E a K2? Túlio, e a K2? Eu fui no congresso de endócrino, né? Aí eles estavam tratando o hipoparatireoidismo, e aí estavam usando a vitamina D, o cálcio em dose alta, e o cálcio não sobe. Aí eu falei assim, mas aí vocês estão dando aí 8 comprimidos de cálcio ao dia, né? Aí discutindo se usar o Forte ou a teriparatida, que é uma droga para tratar osteoporose. Eu falei, e a K2? Por que não usa a K2 para melhorar a absorção do cálcio e para prevenir calcificação tal arterial? Não, a gente não usa, não. Eu falei, mas por que não? Não, a gente não usa, não está no guideline. Aí ela respondeu isso para mim no congresso. Eu olhei assim, eu falei, gente, tem estudo em pacientes renais crônicos. Não sei se você viu. Eu atendi uma nefro, e ela tá assim, doutora, essa questão do K2, eu tô vendo que você suplementa a vitamina D sempre com K2. E o cálcio, eu falei, esse negócio de K2, será que no paciente renal crônico tem evidência? Eu falei, eu vou olhar para você agora. Entrei assim, em 5 minutos, achei no PubMed.
ensaio clínico randomizado com pacientes na hemodiálise, na qual suplementava-se com K2, a K2 em altas doses, e eles são resistentes, tem que usar altas doses, 200, 250 microgramas, diminuindo mortalidade. Desfecho duro. Eu uso 360 na minha prática clínica, que está calcificado e que eu quero diminuir. Eu tomo 360. Só vai ser calcificada? É calcificado. Eu tô montando um curso de suplementação cardiovascular. Então, assim, eu fiz uma revisão. Eu fiz uma revisão de literatura, assim, sobre suplemento cardiovascular, sabe? E vou gravar agora em 20, 21, 22 de outubro. Então, assim. Esse curso. Vai ter para profissional de saúde, vai ser um prazer, pô. Vai ter para profissional de saúde e vai ter para o público leigo. Vou gravar a mesma aula 2 vezes, assim. Então, por exemplo, vou falar de K2, vou falar para profissional de saúde e vou falar para o leigo. E aí, por exemplo, eu consegui levantar 42 ativos que têm comprovação científica na saúde cardiovascular. Então, assim, não dá, Janaína, mais para ficar naquele negócio, sabe, de, não tem comprovação. Cara, de K2 tem uma quantidade de estudo, mas assim, não, inclusive, a estatina faz mal para o coração. Sim. A estatina piora a função cardíaca. Sim, tanto que é porque ela depleta com enzima Q10. E os cardiologistas são contra a gente dar o biquinol para o paciente. Eles falam assim. Todos, isso eu posso falar com certeza. Ó, todos os meus pacientes que tomam estatina tem que usar o biquinol junto. Todos. Então, assim, tem estudo para tudo. A da K2, pra você ter uma ideia, tem estudo com angiotomo. Sabe? Diminuindo os corticais coronários. Tem um monte. Tem melhora de função endotelial, dióxido nítrico. Nossa senhora. Extrato de alho envelhecido é um suplemento que pouquíssimas pessoas conhecem. Pô, melhora um monte. Cetona exógena. Dieta cetogênica melhora a função cardíaca do paciente com ICC. Eu tiro diurético de paciente meu com insuficiência cardíaca com dieta cetogênica. Eu tiro diurético. Eu fui num congresso da SOCES. É o congresso mais chato, tá, gente, de cardiologia que existe. E aí tava tendo uma mesa redonda de ICC. Aí eu perguntei sobre reposição hormonal testosterona na ICC. Porque tem estudo comprovando melhores função de fração de ejeção. Não existe. Não existe. Não, só pela caquexia cardíaca do paciente já valeria a pena, porque o paciente perde massa magra, ele perde massa magra do corpo todo por causa da insuficiência cardíaca grave. Já valeria a pena. Mesma coisa pacientes emagrecidos com DPOC. Você vai procurar. Eu não gosto de usar oxandrolona oral, eu faço reposição com bioidêntico. Então, assim, mas tem muito estudo de oxandrolona em queimados, né? Em queimados que perdem muita massa magra e tal. E aí, eu tenho pacientes com DPOC, com câncer, que estão muito, muito wasted, né? Muito perdidos. A não ser os tumores que não pode usar, porque o guideline não pode, porque não pode de jeito nenhum e tal. Eu também não uso, mas paciente caquético melhora demais. O paciente não está levantando da cama. Melhor de o povo morre de medo. Qualidade de vida, cara. O pessoal tem que pensar nas coisas. Então, assim, tem muito mito, gente, que vocês ficam com medo, que vocês leram, e às vezes esse mito nasceu em 1980, 1970, e o negócio continua até hoje, as pessoas vão mantendo essa historinha até hoje e tudo. É brabo, é difícil demais. É inaceitável algumas coisas, assim. E aí, ao mesmo tempo, também tem o outro lado, né? Tem o lado do paciente que às vezes estuda muito, tá nesse lado igual a gente, que tá embasado em tudo, querendo saber de tudo e tal. E, pô, chega no final de semana e toma 8 cervejas de uma vezada só. Cara, esse cara tá detonando tudo que ele tá fazendo durante a semana, no final de semana. E também não dá pra ser assim. Então, assim, as pessoas têm que ter muita noção do que tá acontecendo. A lipoproteína A, gente, é totalmente diferente da A. Azinho pequena, é o A pequenininho, tá? Não é A grande, não. Vou colocar Rosana, aqui, explica aí. Tá, Rosana, só pra você entender direitinho. Lipoproteína A, ela não tem nada a ver com constituição do colesterol, não tem nada a ver com essa parte da membrana do colesterol, de saber se o colesterol é bom, se o colesterol é ruim. Ele é um marcador de risco cardiovascular. Então, tem algumas pesquisas na Europa, principalmente, e entrou no guideline europeu de prevenção primária para a gente dosar pelo menos uma vez na vida a lipoproteína A do paciente, porque ele tem uma forte correlação genética. Então, assim, ele tem um marcador genético de risco cardiovascular. Basicamente é isso, para você entender. A função dele no nosso organismo até hoje é fruto ainda de muito estudo e ninguém chegou a uma conclusão. Acha-se que ele pode ter alguma coisa relacionada ali na via, no metabolismo do lipídio também, ele pode ter alguma coisa ali na via, principalmente de coagulação,
mas ninguém chegou a uma conclusão do que ele faz. O que a gente sabe é que, assim, ó, quem tem lipoproteína A maior do que 30 miligramas por decilitro tem um risco cardiovascular aumentado. O meu é 121. Eu tenho pacientes que é muito alto e não tem história de infarto na família, eles não têm nada, e é o único marcador. Então, eu falo assim, ó, você tem isso alto, o que eu te falo? Não tem como baixar, assim, existem alguns suplementos, niacina, né, o hexanicotinato de inositol, alguma coisa que pode tentar. Baixa porque não é dose alta, baixa muito pouco. Mas você tem que olhar. Quando eu pego um paciente com a lipoproteínazinho alta, eu pergunto a história familiar, eu vou olhar ele de qualquer jeito, eu olho tudo, peço Doppler e tal. Não tem nada, eu falo, esquece, amigo. Esquece, a gente não entende muito bem essas coisas ainda. Tem coisas que não são muito estabelecidas. Aliás, eu só não falo esquece, eu falo assim, ó, esse é um marcador que você tem, então deixa o resto tudo certinho. Toma cuidado do resto todo, dorme bem, faz exercício, come direito, mantém o resto tudo controlado, inflamograma bom, porque isso aqui não vai te dar problema nenhum. Mas assim, é um marcador pra você ficar com medo e fazer tudo certinho daqui pra frente. Pronto, aí pelo menos a gente já enfia mais um negócio na cabeça do cara, pro cara poder ter uma aderência melhor. Alguém tá falando assim, qual o melhor especialista para indicação de reposição hormonal? Isso depende, viu, Zete? Eu conheço muitos ginecologistas que não sabem nada de reposição hormonal, nada. Então, quando eu vou indicar um ginecologista para reposição hormonal, eu mando para a Cíntia Fonseca. Ela atende na The Clinic, no mesmo lugar que eu, e em Betim. Ela é fantástica, ela sabe mais que eu, ela tem curso de implante hormonal, ela está se especializando nisso agora, só vai mexer com isso, ela é assim, top. Cíntia Fonseca, eu digo ela. E tem endocrinologista que se mete a ser fisiologista hormonal, que só faz cagada, e eu pego todas as mulheres carecas no meu consultório por excesso de anabolizante. Então, o que acontece, gente, é que vocês têm que pegar um profissional que fale assim, olha, você tem que confiar nele, ele tem que estudar muito. Se você vê que ele está postando antes e depois no Instagram dele, você já duvida. Que é mulher com barriga muito quadrada, você pode saber que ele tem anabolizante, que talvez isso não seja interessante. Se o cara começa a falar que faz só modulação hormonal, fica postando antes e depois, e se autodenomina fisiologista hormonal, você pode saber que ele é nada. Tá? Então, isso é uma coisa séria. É formação, né, Janaína? Assim, formação. Então, assim, o Túlio, se ele fizer uma pós de reposição hormonal, ele pode usar testosterona no paciente com ICC grave, caquético? Lógico que pode. Não, eu já fiz até, mas eu não faço, sabia? Quando eu preciso fazer uma reposição hormonal, eu faço. Entende mais do que eu, assim, sabe? Às vezes. É claro que se for só para repor uma testosterona num homem, eu consigo acompanhar numa boa, eu até faço. Agora, se eu for mexer em ciclo de mulher, se for fazer terapia de reposição mulher, cara, eu não faço. Aí eu prefiro 1000 vezes mandar para alguém que entende. Eu não tenho problema nenhum, sabe? Falar assim, ó, não sei, pronto, acabou. Pronto. A gente tem que procurar estudar muito. Então, quando eu pego alguém, por exemplo, pessoa me pergunta, Janaína, eu quero colocar um chip e tal, você põe? Não ponho. Não ponho. Eu sou endócrina, eu hoje me especializei em outras coisas. Janaína, tô na menopausa, preciso fazer uma reposição hormonal e tal. Eu faço. Tá? Agora tem que ter um ginecologista. A ginecologista dela, não pode, você vai ter câncer porque sua bisavó teve câncer. Tem nada a ver. Tem nada a ver, essas pessoas não estão atualizadas. É verdade. Aí tira a chance de alguém de fazer uma reposição bacana e ferra a pessoa pro resto da vida. Vocês têm ideia de quanto músculo e osso a gente perde quando entra na menopausa? Gente, é assim a curva, tá? De um dia pro outro começa. É muito rápido. Né? E a maioria nem tá fazendo musculação no climatério, na perimenopausa. É muito importante ter um estilo de vida, gente, saudável. Isso que o Túlio falou é essencial. Tá? E low carb não é só uma comida. Não sei se vocês já perceberam que eu e o Túlio, a gente vive um estilo de vida. A gente vende uma ideia. É uma vida de comida de verdade, é uma vida de exercício, é uma vida... Não precisa ter o corpo mais sarado da Inglaterra, do mundo inteiro. Mas tem que ter um corpo bom, galera. Você tem que ter mobilidade. Sabe? É muito ruim quando você tá... Quando eu engordei, meu filho nasceu, eu ganhei 16 quilos. Até para entrar e sair dos lugares é ruim. Então, a gente tem que ter mobilidade. O obeso pode ter artrose, pode ter um monte de problema, né? Vocês viram aí com a Covid? A obesidade em si é um fator de risco para morrer. Você está inflamado. Esse negócio de obeso saudável é conversa fiada. Dentro da minha consulta médica, por exemplo, eu sempre elenco 5 pontos, sabe, Jana? Que eu acho que são fundamentais, assim, ó. Alimentação. Então, assim, eu converso muito sobre alimentação com o paciente. Exercício físico, o porquê da importância de fazer uma musculação, de fazer um exercício físico. A saúde mental. Saúde mental, gente, não pode ser deixada de lado. Então, assim, conversar sobre ansiedade, depressão, se o paciente tiver tido. Cara, é fundamental, é fundamental. Tratar os transtornos alimentares.
Dá valor para isso. Lógico. O sono, as pessoas às vezes acham que o sono é bobeira, que é um período que você está dormindo. Cara, o ciclo circadiano, o momento que você está ali com a melatonina, que você está descansando sua pineal, aquilo ali é um maestro de toda a sua orquestra endócrino-metabólica. Então, assim, se o sono não tá legal, o resto não vai estar legal. Seu ciclo de cortisol não vai estar legal, sua tireoide não vai estar legal, seu hormônio, né, de sexual não vai estar legal. Então, o sono é fundamental. E por último, um ponto que eu gosto de abordar, né, é espiritualidade, cara. Eu acho que a espiritualidade é uma coisa muito importante e que às vezes os médicos não abordam isso também na consulta médica. E tem um monte de estudo, um monte de comprovação, às vezes que não nem precisar de ser científica, mas assim, tem comprovação científica sobre espiritualidade, doença cardiovascular, espiritualidade e longevidade. Então, conversar um pouco sobre espiritualidade também é muito importante. Então, para mim, são 5 pilares fundamentais, assim, vive muito quem tem esses 5 pilares fortalecidos. E aí vem, pô, suplementação, né, se necessário, bem feita, pode ser uma cerejinha no bolo disso tudo? Pode. É fundamental? Não, não é. Mas se quiser fazer, pô, eu acho que pode ajudar. Enfim, as pessoas querem pular na frente as coisas, sabe? Elas acham que a suplementação é mais importante que esses 5 pontos. Não é, não é, né? Eu sempre abordo, eu sempre pergunto se as pessoas estão fazendo meditação, mindfulness, se tem alguma religião, se tem alguma conexão consigo, com a espiritualidade maior, seja qual seja a sua religião, tanto faz para mim, mas eu falo que tem uma importância, né? A pessoa tem uma espiritualidade, tem uma paz de espírito, né? Tá bem consigo, com a sua consciência. E, assim, lógico que tem muito religioso que é péssimo cristão, e tem muito ateu que é muito mais cristão do que muito religioso. Então, a conduta moral é o que interessa, tá, pessoal? O nome da sua religião é de menos. Né? O que você faz no seu dia a dia, na sua casa, com seus parentes, seus amigos, isso que importa. Relações interpessoais serem saudáveis, né? Faltou a homocisteína, Alexandre tá aqui curioso. Dá uma palhinha, vou falar um pouquinho de homocisteína. Tá, homocisteína, gente, também é um marcador de risco cardiovascular, né? Ele entra dentro dos marcadores de risco cardiovascular. Ele tem uma correlação direta com a metilação de algumas substâncias ali do complexo B da vitamina B. Metilação, só para vocês entenderem o que é, porque às vezes é difícil. Metilar é um verbo que a gente inventou, entre aspas, para poder te explicar que é um processo que vai mexer numa estrutura muito pequena da sua célula. Então, assim, é um processo que pode te ajudar muito e que se você estiver fazendo pouca metilação, você pode aumentar o teu risco de ter, por exemplo, eventos trombóticos, eventos de infarto, AVC e tudo. Então, uma maneira da gente ver se você está metilando muito ou pouco é através do valor da homocisteína. Quando essa homocisteína está principalmente acima de 10, o risco cardiovascular já começa a aumentar. O valor ideal dela é em torno de 7 a 9, tá? Quando ela cai... Alzheimer abaixo de 8, para câncer abaixo de 5. Isso aí. E quando ela cai demais, a gente pode botar ela para baixo, dependendo do que a gente vai estar fazendo com o paciente. Então, suplementar, às vezes, formas metiladas, principalmente no estilo de vida que a gente vive hoje em dia, é uma coisa, às vezes, bem importante. Eu pego, às vezes, paciente com homocisteína acima de 25, de 30. Então, assim, eu peguei um de 80. Eu já peguei com muito alto. ferritina de 500. Eu já peguei muito o câncer, alto. Gente, no câncer, a homocisteína e a ferritina, que a ferritina também é um marcador de inflamação, né, que a gente não falou. A ferritina, as pessoas acham que é ferro, não é. A ferritina ela pode subir na hemocromatose, que é uma doença de depósito de ferro, mas a maior parte dos pacientes com ferritina alta, ela está alta de 800 por síndrome metabólica, ela é um marcador de inflamação. E com low carb ela vai caindo. E câncer também. Então o câncer adora inflamação. Assim como o ácido úrico, né? O ácido úrico é outra coisa que às vezes o pessoal nem pensa. O ácido úrico é um marcador independente de risco cardiovascular. Acima de 6, ele é um marcador independente. Por quê? Porque ele mostra que a pessoa está inflamada, que a pessoa tem síndrome metabólica, resistência insulínica. Então, olha só, a gente olha para o paciente, o exame do paciente, para mim, para o tudo, vocês estão vendo que é um exame, a gente tira leite de pedra no exame de sangue. As pessoas não olham isso. Olha lá um ácido úrico de 10, fala, cuidado para não ficar com gota, né? Aí, manda a pessoa tirar carne vermelha e pode continuar tomando seu suco de uva integral. Então, assim, tudo errado, sabe? Tudo errado, né? Então, a homocisteína é isso, é um marcador. Eu gosto de falar que o DNA, gente, o DNA da nossa célula, ele é protegido. Né? Ele é protegido por estonas. É como se fosse um abraço no DNA. Aí, quando o DNA vai ser replicado, abre-se, né? Aí replica o que tem que fazer, fecha de novo e protege. Quando você não está metilando bem, essas estonas estão frouxas, o DNA fica aberto. Onde não é para ficar aberto e fecha onde não é para fechar, e aí você começa a ter mais mutação e risco de câncer.
E o câncer adora isso, porque depois que você tem câncer, aí que você tem as mais mutações. A maioria das mutações ocorre depois que o câncer aparece. Então, quando a gente olha para essa homocisteína, ela marca várias coisas. Mas como o câncer também é uma doença metabólica, então tudo se resume, pessoal, a tratar a resistência insulínica. E a não exagerar no carboidrato, não é que ele é proibido. Se você não tem nada, nunca tive nada, teu filho tá comendo arroz e feijão, mas não come farinha, não come açúcar, não fica chupando pirulito. Outro dia eu estava tentando achar um desenho para o Pedro no YouTube que não tivesse alguém comendo quilos de bolo e pirulito. Eles fazem apologia ao açúcar, né? Impressionante, as crianças saem, né? Que boi que é esse? Bolo em todas as comemorações de desenho animado, tudo acaba num bolo, num doce, numa jujuba. Tirou a jujuba da criança, a criança chora de cair no chão, né? Que homem mau tirou a jujuba da criança, que homem abençoado, ele vai para o céu, né? É Então, isso tudo aí. se resume, pessoal. Eu assino embaixo, concordo 100%. Né? A comer comida de verdade. É simples. Não, isso não tem a menor dúvida. Menor dúvida. Assim, gente, disparado, assim. É claro que existem outras causas, tá? Eu e a Janaína, a gente às vezes generaliza, mas assim, é óbvio que existem outras causas de inflamação, claro, né? Às vezes o paciente tem um marcador genético já inflamatório. O próprio exercício físico, se ele for assim, feito de maneira exagerada, ele pode gerar inflamação. Então, assim, tem outras causas de inflamação. Mas cuidar da inflamação é o foco, não tem a menor dúvida. E como é a principal causa da resistência insulínica, cuidar da resistência insulínica é o foco. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. Então, quando vocês ouvirem alguém falando de alimentação, ai, cuidado com a carne, não sei o que lá, né? Cara, que se dane a carne. Que se dane a carne. Cuidado com o açúcar, cuidado com a farinha de trigo, cuidado com o arroz. É isso que vocês têm que ter cuidado, entendeu? Então, o recado tem que ser direto para vocês. Refrigerante, suco industrializado, essas coisas não suco cabe de uva integral, suco de laranja, galera, é frutose pura. Não cabe mais na sociedade. Fruta com bagaço, não cabe mais. Não cabe, não cabe. Eu acho que a gente deu um esgotado aqui, né, Túlio? Então tá. O que você acha? O que mais que a gente fala, hein? O que mais que a gente pode falar aqui? Eu posso ficar horas falando, é que eu falo igual a pobre na chuva aqui, gente. Então você juntou a fome com a vontade de comer, minha filha. Pessoal, fala aí o telefone do seu consultório. Como que as pessoas marcam consulta com você, Túlio? Consulta, aqui em Juiz de Fora é 32, o DDD, né? 3231 3780. Aí, do meu consultório eu não sei não, mas é The Clinic, porque tem um telefone que é o WhatsApp e vocês entram lá. E tem online também, que eu estou atendendo online. Online, quem quiser aí é agendamento Túlio Sperbi, tudo junto, tá? Agendamento Túlio Sperbi, @gmail.com. Só mandar um aí e-mail. O telefone do consultório dele, tá? Agendamento Túlio Sperbi, @gmail.com para consulta online. Isso aí. Então é isso, pessoal. Ó, o Ricardo tá dando parabéns aí, que ele assume que dá coenzima Q10. Eu também dou, tá? Que bom. Assim, isso é uma coisa que, ó, eu vou te falar, Janaína, eu me pegar em 2014, 2014, e ouvir que alguém dá coenzima Q10 pro paciente, eu ia ser um dos caras que ia falar assim, puta que picareta, que médico pilante, né? Porque, assim, é um hábito muito ruim que nós médicos temos de meter o pau em pessoas que às vezes a gente não conhece, a gente não sabe a integridade daquela pessoa, a gente não sabe o caráter daquela pessoa, e aquela pessoa sabe mais do que a gente. E às vezes a gente fica criticando uma pessoa que sabe mais do que a gente, simplesmente por desconhecimento e por a gente não saber. E isso é uma coisa que eu aprendi muito com a vida, assim, cara. Eu sinceramente, eu era uma péssima pessoa e um péssimo médico até 2014, porque eu falava mal dos colegas, eu não era uma pessoa que eu também aqui. Tem pessoas, tem médicos bem mais velhos que são aí taxados como picaretaços, né? Que eu endossava isso, nossa, cara, picareta. E aí eu fui dar uma aula de câncer na Tribo Forte, falando de câncer sendo uma doença metabólica e tal. E aí o Vitor Sorrentino falou assim, Jana, ele mandou mensagem, vi sua aula aqui de câncer. Eu assisti uma aula parecidíssima há 10 anos atrás. Mentira! E eu já sei quem deu a aula. Aí eu falei, quem deu a aula? Elaí Ribeiro, mentira! Eu falei, tem que assistir essa aula. Assisti a aula e ele deu mesmo. Ele falou muitas coisas que eu falei. Sim. Aí eu falei, tá vendo?
Né? Então, às vezes, tem pessoas que realmente, às vezes, elas não são bons comunicadores com as pessoas leigas, ou então com os colegas que são arrogantes. Às vezes o cara não tem paciência de explicar, perdeu a paciência. Mas aí eu falei assim, gente, e muito interessante isso, tem 10 anos que ele tá falando isso, ninguém escuta, eu tô ferrada. Né? Porque será que eu vou ter que ficar 10 anos falando também que o câncer é uma doença metabólica para as pessoas me ouvirem? E eu vou ser taxada de picareta porque eu tô falando uma coisa óbvia? Sim. Né? Eu falei, tomara que não, peço a Deus que não. Né? Então, eu acho que a gente hoje... Pra gente faz parte, né, Janaína? Assim, eu já passei da fase, eu nem ligo mais o que as pessoas falam, assim, porque... mas eu quero ajudar as pessoas, né? Eu realmente quero que as pessoas ajudar meu foco é esse, entendeu? Ajudar meus pacientes, ajudar as pessoas aqui no Instagram, ajudar as pessoas no YouTube. Terminar informação boa e que se dane. É picareta, tá bom, então eu sou, pronto. Eu nem discuto mais. A hora que eu não também não. Deve acontecer contigo. Nego mandar um direct, às vezes mal educado, não sei o quê. Me mostra um estudo e tal. Eu ignoro. Antes eu batia a boca. Agora eu ignoro. Não bato boca com ninguém, eu bloqueio. Bloqueio. A pessoa quer aprender, então assim, vai lá e procura. Né? Se eu tô falando isso e você não tá acreditando, pesquisa. Entra lá na plataforma, vai no PubMed. Eu mando artigo. Teve um oncologista que quis conversar comigo e falou, um oncologista muito renomado, e uma pessoa assim que eu nunca esperava. Ele falou assim, eu estava atendendo um paciente, falei assim, eu quero conversar com você. Eu falei, não, vou ouvir. Aí me ligou, ficou 1h30 comigo no telefone, chefe de serviço em São Paulo, um dos oncologistas mais renomados de São Paulo, neuro-oncologistas, respeito muito. Vou falar o nome dele aqui, porque eu não sei se ele quer que eu fale, mas assim, ele ouviu tudo que eu tinha para falar, e falou assim, muito interessante. Dependendo, a gente até pode fazer umas aulas juntos. Eu falei, eu assim, não tenho conhecimento sobre tudo isso, algumas coisas eu concordo, outras não, mas eu vou estudar. Eu falei assim, nossa, que legal, né? Porque hoje, quando eu vejo alguém falando aqui com qualquer coisa, eu falo assim, vou ver se eu acho alguma coisa, vou ler. Um paciente, às vezes, fala, doutor Janaína, tem um tal médico que fala isso. Antes de eu falar esse cara é picareta, eu vou falar assim, eu vou estudar. Porque tem picareta mesmo. Tem picareta, você balança a árvore e cai desce. Mas muita gente que está realmente fazendo um trabalho sério, desempenhando um trabalho sério, né? Eu vejo muitos ortomoleculares aí, que sabem muito mais endócrino do que eu aprendi na minha vida inteira. E eu fico assim, gente, por que os endocrinologistas têm tanta raiva? Por que a gente nunca dosa estrona? Por que a gente nunca dosa pregnenolona? Por que a gente aprende no endócrino que não existe fadiga adrenal? E chega uma mulher arrastada no meu consultório, que eu resolvo hoje. Hoje eu resolvo, né? Eu fico assim, poxa, por que ninguém nunca pode dar T3? Eu fui no Congresso Brasileiro de Tireoide, há 3 anos, 4 anos atrás, sei lá, teve uma mesa só de reposição de T3. Não é picaretagem, eles estão discutindo isso nos congressos. Principalmente quem tirou a tireoide toda, né? Por que hoje eu vejo pessoas que chegam para mim, obesas com LDL alto, enxaqueca, sem dormir, acordando às 3 da manhã, cara toda inchada, deformada, retendo líquido, variando 3, 4 quilos num dia. Eu reponho os hormônios direito, a pessoa, em 3, 4 semanas, ela me liga chorando e fala, doutora, eu nasci de novo, eu estava morta e não sabia. Eu falei assim, mas... E aí a pessoa vem para mim e fala que não funciona, que é placebo, eu vou olhar para a pessoa, eu vou rir. Um tanto de pacientes que eu trato que melhoram, que ficam bem. Nem todo mundo precisa, mas quando é bem indicado, né? Até na insuficiência cardíaca tem estudo, né? Pós-infarto agudo do miocárdio. Então, assim, tem estudos de segurança em pacientes pós-infarto com T3, em pacientes com insuficiência cardíaca, melhorando a função cardíaca. Então, é seguro. Né? Vejam bem, né? Eu fico olhando assim, gente, por que as pessoas não querem mais estudar? Eu não entendo isso. Cara, que é tudo mastigado. É um suplemento simples, fácil acesso, qualquer pessoa pode ter, e que, pô, ajuda num monte de coisa. Creatina, cara. Creatina para ICC é uma coisa maravilhosa. Creatina para resistência insulínica é muito bom. Creatina para fadiga mental. Creatina para ganho de massa funciona, né? Todos os estudos para ganho de massa. Para privação de sono. Cara, privação de sono. Pois é. Então, assim, tem coisas que não dá para entender, né? Assim, aí você começa a tentar falar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e você vira picareta. E não dá para entender. Mas eu já passei da fase, graças a Deus, você também, da gente se sentir mal com isso, né? Porque, assim, a gente tem uma formação muito boa, né, Janaína? Isso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque quando você tem uma formação muito boa, você tem bagagem para bater de frente também, né? Assim, tipo, pô, o cara vem bater boca contigo, pô, mas a Janaína não é uma qualquer. A Janaína, pô, fez isso, fez aquilo, parará.
Pô, vai bater boca com o Túlio? Pô, tem certeza que vai bater boca com o Túlio? Pô, o Túlio é isso, é aquilo. Agora, tem gente que infelizmente vai ter que tomar porrada, né? Tentou ir pelo atalho, pelo caminho. Essa questão da carne mesmo, né? Mas a carne não é ruim para o ácido úrico. Marcelo, o único estudo com evidência que mostrou melhora de crises de gota foi uma dieta Atkins, tá? Que foi um resumo de um congresso, de um pôster. A maioria dos estudos com ensaio clínico randomizado não mostram melhora da gota, né? Retirando a carne. E já tem uma série de estudos mostrando que, na verdade, e eu até postei, no mês passado, se você olhar no meu Instagram DC, lá tem sobre gota, ácido úrico e gota, você vai achar a informação lá. Que o álcool e açúcar, né? A frutose, né, que pode vir dos sucos de fruta ou do refrigerante ou do açúcar de mesa, né, o açúcar, eles aumentam muito mais o ácido úrico do que a carne. Na verdade, é um fator de 2 a 3 vezes mais em termos de risco em estudo observacional. E o fator de risco para a carne é tão baixo que chega a ser irrelevante, tá? Então, assim, eu acho que quando eu pego um paciente com gota, se ele virar para mim e falar que quando ele come vísceras, a gota dele piora, ele morre, eu falo assim, beleza, não come não, mas isso aqui, tira o açúcar e o álcool. Você vai ver que vai mudar muita coisa. E existem estudos mostrando que a dieta cetogênica inibe o inflamossomo, que é o responsável pelas crises de gota. E isso quer dizer que a dieta cetogênica, as cetonas, que são criadas na dieta cetogênica, ou cetonas exógenas, elas podem ser úteis. E a dieta cetogênica, gente, não é uma dieta carnívora, não é rica em carne, mas ela tem carne normal, tá? E carne não dá câncer. Carne, né? Não é salsicha de hot dog ou pepperoni que você tá com ketchup cheio de açúcar e corante. Que ali, meu amigo, que tá te causando câncer, não é a carne. É os companheiros do seu comportamento de fast food. Tá? Isso é um vício de seleção, isso é um viés. É igual falar que café dá câncer de pulmão. Todo mundo que fuma gosta de tomar um cafezinho. Café é um fator de confusão. A carne está levando a culpa. E a dimensão de risco que eles acham em estudos observacionais é ínfima. E quando você tira a carne processada, ela desaparece. É impossível uma coisa causar a outra se não há relação entre elas. Mas isso é uma coisa tão básica, de epidemiologia básica, que parece que ninguém sabe mais. Né? É de dar vergonha. Isso é uma coisa que o pessoal às vezes começa a questionar essa relação disso, a relação do temal, que aí começou a história do temal, não sei o quê. Gente, é uma série de coisas, por exemplo, microbiota intestinal, se tiver saudável, não tiver inflamado, não tiver leaky gut, não sei o quê, que temal o quê? Carne vai fazer mal aonde? Vocês estão ficando doidos, entendeu? Assim, não tem que se preocupar com carne. Nesse estudo que a Janaína está relatando, é uma redução, assim, o risco relativo aumenta. Só que se você for ver o risco absoluto... É 0,5%. 0,003, não sei o que, é uma coisa absurda, não, absurda. E é só carne processada, porque se tirou a carne processada, desaparece. E aqui, e os estudos que falam que carne tem o risco de câncer? Quando a gente vai olhar os grupos, aonde teve câncer, tem 2 vezes mais diabéticos, 1,5 vezes mais fumantes, eles são mais obesos e mais sedentários, e mais esfumantes. Foi acabou a carne que causou isso? Acabou o estudo. Se eu fosse revisor da revista, eu não deixava nem publicar. Lógico que não. Um estudo com viés de seleção. Mas todos são publicados. Lógico. Aí é a agenda vegana, né? Porque aí também é outro assunto. É a agenda. É outro assunto. Religião a gente não discute, né, Túlio? Eu respeito, tá? Assim, ó, o paciente chegou no meu consultório. Eu respeito. Pô, beleza. Mas eu pergunto assim, você é vegano por quê? Mas você tá saudável? Eu também pergunto por quê. Você é vegano porque você acredita que a carne te faz mal? Porque se for isso... Eu já tirei vários assim. Eu tento, cara, conversar com a pessoa. Eu tento. Não, eu sou vegano porque eu quero salvar o planeta Terra. Eu falei, então beleza. Então, aí beleza. Eu tenho dó dos bichos. Beleza. Beleza. Eu tenho alguns veganos, mas eu tenho muito ovo-lacto vegetariano. Ovo-lacto vegetariano dá para fazer low carb, dá para fazer cetogênica, dá para ter uma dieta. Precisa do nutricionista adequar. Sempre tem que ter nutricionista e tem que ter a suplementação adequada, porque não é uma dieta normal da nossa raça, né? Da nossa espécie. É difícil de comer, né? Vamos falar a verdade. Né? Quer ver? A gente tá. Último exemplo, vai, de consultório. A gente estava falando desse negócio, você falou da cetogênica. Eu peguei um paciente que ele era paleo, tá? Ele fazia paleo. Paleo, gente, vocês não sabem o que é. É comer gordura o dia inteiro, carne o dia inteiro, com bastante gordura saturada, basicamente isso, tá?
e zero vegetal, zero. O cara comia só carne, 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 carne e muita gordura junto. Muita, 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 muita. E aí, ele chegou no meu consultório, Janaína, com um colesterol total de 610 e um LDL de 480. Que Uma isso? A ApoB dele foi a maior ApoB que eu vi na minha vida até hoje. Era 374 de ApoB, tá? E aí ele falou assim, cara, eu não quero usar estatina, não vou usar estatina, não sei o quê, não sei o quê. Cara, beleza, então vamos fazer o seguinte, você topa mudar radicalmente, mas radicalmente, só pra gente fazer um teste, o seu estilo de vida alimentar? Ele falou assim, não, isso eu topo. Eu falei, então eu vou te encaminhar para uma nutricionista e ela vai te passar uma keto plant-based. Que aí foi a sacanagem máxima que eu fiz com o cara também, né? Então, assim, a keto plant-based, gente, assim, é o oposto do que ele estava fazendo. A Carrie Julius faz. A Carrie Julius faz. Julius faz, Cara, que é é a difícil, diabética tipo caramba, 1. né? Mas ele era um cara tão radical, assim, que eu sabia que ele ia ter uma boa aderência. Ele foi, fez. 60 dias depois, ele me mandou o exame dele. Colesterol total dele, 134. Eu te juro, 134 de colesterol total. Olha, Aí eu falei assim: olha, tá vendo? Você é um hiperrespondedor e tal. Não precisa ser nem 8 nem 80, cara. Você pode fazer uma low carb, né? Onde você vai comer sua carne tranquilamente, sem problema nenhum. Só não vai poder exagerar. Então fica assim, ó, no meio termo ali e tal. Hoje conseguir um equilíbrio, tá bem, mantendo um estilo de vida low carb, tranquilinho, sem cada um exagerar. tem seu limiar de gordura. Cada um tem que descobrir seu limiar de gordura, É isso aí. O meu, infelizmente, é baixo. né? Eu queria o meu Ó, lá em vai cima. cair no Instagram, vai cair aqui no Instagram, tá, gente? Então, vai ficar salvo no YouTube, tá? E lembrando que essas lives vai ficar salvo no YouTube do Túlio também depois, tá? E essas Beleza. lives vão para a plataforma do Transforma, para quem tá lá poder ver para sempre, tá bom? Eu tenho que ir, né? Tem filho pequeno, não tem Eu também jeito. tenho. Você tem dois, né? Meu menino começa a gritar. Um de 2 e um de 5. O bicho pega aqui também. Nossa, o meu tá com 2,9, só na pirraça ainda. Tá na fase. Então, a Kátia tá aí, a Kátia Fávero, aí, Nutri de São Paulo. A Naraline também tá aí, outra Nutri top, aluna da nossa pós-graduação. Então, pessoal, eu queria agradecer, assim, de todo o coração, doutor Túlio, pela paciência, pelo tempo, pela simplicidade, Eu que simpatia de estar agradeço. aqui com a gente, né? Eu que te agradeço o convite. É, Janaína, você sabe que eu te admiro, né? Gosto de você pra caramba. Realmente, assim, tem que ter pessoas como você para disseminar informação boa, país afora, mundo afora. Então, assim, continua teu trabalho, que eu acho que é muito, muito importante para muita gente. Você está mandando muito bem. juntos, né? A gente precisa trabalhar juntos. Vamos embora, vamos resolver isso aí. Quando sair seu curso, você me avisa que eu quero fazer. Pode deixar comigo. Tá bom? Fica com Tá bom. Deus, gente. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado, tá? É um momento de troca, né? Mandem essa live para todo mundo, tá? Aqui no YouTube, vocês copiam o link, né? Tá no YouTube do Transforma, o link tá aqui de baixo. Vocês podem mandar pelo WhatsApp para quem quiser, tá? Um grande beijo. Todo mundo tá te dando parabéns aqui no Instagram. O pessoal tá surtando aqui, você viu, né? Então, beleza, bom demais. Fiquem com Deus. Aí, Maria Vitória chegou agora aqui, falou que já está na indicação de lives. Obrigada, viu, Claudinha? Gente, muito obrigada a todos os meus pacientes que estão aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vocês viram até a mãe, né? Só chamo gente top aqui para falar. Grande beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau.